Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre o ano de 2019, que provavelmente vai ser um ano de enorme sucesso para a Disney, com diversos lançamentos enormes. E a Disney, para quem não sabe, está batendo recorde atrás de recorde praticamente todos os anos. No ano de 2018, que acabou de terminar, por exemplo, eles conseguiram não somente o maior filme de super-herói de todos os tempos, com o filme Vingadores Guerra Infinita, como também conseguiram o maior filme solo de herói de todos os tempos, com o filme Pantera Negra, e a maior animação de todos os tempos, com o filme Os Incríveis 2. E obviamente que tanto sucesso assim foi notado pelo público, e hoje em dia é muito comum falar que a Disney domina os cinemas, que a Disney domina os cinemas há décadas, mas isso não é uma verdade tão grande assim, e hoje eu decidi fazer um vídeo explicando para vocês o histórico da Disney e como ela chegou à potência que ela é hoje. E eu queria recomendar um vídeo aqui do canal para vocês também, que é o vídeo Como a Pequena Sereia Salvou a Disney, que é um dos meus vídeos favoritos aqui do canal, foi um dos vídeos que mais deu trabalho para fazer, então eu vou colocar o link dele aqui do lado para vocês assistirem se vocês tiverem interesse. E nesse vídeo aqui eu vou explorar um pouquinho dos números das últimas décadas e o porquê da Disney ter feito tanto sucesso assim, principalmente nos últimos 8 ou 9 anos. E só para vocês terem uma ideia de como o mercado mudou e como eu não estou mentindo a falar que essa dominação da Disney não é algo tão antigo assim, que muitas pessoas falam como se a Disney sempre tivesse dominado os cinemas, mas isso está longe de ser verdade. E olhem esses números, de 2010 para cá, os estúdios líderes de cada ano foram: em 2010 o líder foi a Warner, em 2011 a Paramount, em 2012 a Sony, em 2013 a Warner novamente, em 2014 a Fox e em 2015 a Paramount. Ou seja, em 6 anos, os 5 grandes concorrentes da Disney conseguiram chegar ao topo das bilheterias no final do ano e a Disney não conseguiu em nenhum desses anos. Na verdade, se a gente analisar o histórico, é extremamente raro a Disney ficar na primeira posição e geralmente esses outros acabam revezando o topo. A Warner, principalmente, se a gente analisar os últimos 20 anos, e a Fox e a Paramount também conseguiram, em vários anos, conquistar a liderança. Mas e depois de 2015? Em 2016, com 26% do mercado, em 2017, com 22%, e em 2018, com 27,6%. E como eu falei no começo do vídeo, esse resultado certamente vai se manter em 2019, considerando todos os filmes enormes que a Disney vai lançar. E na década passada, em 2008, por exemplo, a Disney estava brigando para atingir a marca de 10%. E como que numa indústria tão competitiva, em menos de 10 anos, a Disney conseguiu chegar de menos de 10% até 27,5%. E para explicar isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, 2 décadas atrás, onde a Disney não estava passando por um período tão bom de mercado. Obviamente não era como na época das trevas que eu citei no meu vídeo da Pequena Sereia, mas a Disney estava longe dos grandes estúdios, estava longe dos primeiros colocados no decorrer do ano. Filmes de animação como Shrek tinham sido lançados e estavam conseguindo detonar os filmes da Disney nas bilheterias, e a Pixar, que também era uma empresa recém-lançada, ainda não tinha sido comprada pela gigante. Então a Disney, que tinha sido líder absoluta no mercado das animações durante várias e várias décadas, ela passou por um período antes da sua renascença que ela viu isso ser ameaçado, mas não acabou acontecendo, e agora a Disney estava vendo novas ameaças surgindo, e ela estava vendo essa hegemonia nas animações ser afetada novamente. E até o gênero da fantasia, que era um gênero que a Disney sempre dominou, agora estava sendo dominada pela sua concorrente Warner, porque filmes como Harry Potter e Senhor dos Anéis roubaram completamente os holofotes enquanto eles estavam sendo lançados, principalmente nos primeiros filmes, onde Senhor dos Anéis e Harry Potter estavam dominando as bilheterias, dominando as livrarias, dominando a boca do povo, e a Disney, que sempre reinou na fantasia, estava de fora. E isso sem mesmo falar nos filmes de super-herói, que a Disney não tinha participação nenhuma. Ela estava vendo filmes como Homem-Aranha, filmes como X-Men, filmes como Batman sendo lançados, e ela não tinha participação nenhuma nesse mercado também. Então a Disney precisava de qualquer forma fazer alguma coisa. E eles fizeram. Em 2005, Michael Eisner, o CEO responsável pela renascença da Disney, saiu do cargo e Bob Iger entrou. E com uma visão bem mais empresarial do negócio, a primeira decisão dele foi retomar as animações. O primeiro mercado que a Disney tinha que reconquistar era o mercado das animações, afinal
era o centro de toda a empresa. E ele fez isso comprando a Fox menos de um ano depois que ele entrou no cargo. E ele fez isso comprando a Pixar menos de um ano depois que ele entrou no cargo, já em 2006. E ele comprou a Pixar por 7 bilhões de dólares e a Disney nessa época tinha um valor de mercado de 48 bilhões de dólares. E nessa jogada, não só a Disney comprou a Pixar, como também renovou, rejuvenesceu todo o seu setor de animação, porque eles acabaram usando a mente do John Lasseter e toda a equipe que ele tinha na Pixar para melhorar os filmes da Disney também, tanto em termos técnicos como em termos narrativos. E essa compra, curiosamente, também tornou o Steve Jobs o maior dono da Disney. E ele chegou a ter 7% das ações dessa empresa enorme, porque, caso vocês não soubessem, o Steve Jobs, além de dono da Apple, era também dono da Pixar. E depois de resultados fracos ou medianos em filmes como Atlantis, Treasure Planet, Irmão Urso e outros fracassos absurdos como Home on the Range e Família do Futuro, sob a supervisão de Eisner, agora com o Bob Iger a Disney tinha voltado a brilhar. Bolt, Enrolados, Detona Ralph, Big Hero 6, Frozen e vários outros sucessos foram lançados nesse período, que está sendo considerado até por muitos como a segunda renascença da Disney, porque depois de um período de trevas, eles conseguiram se reerguer e agora voltaram a ser um estúdio bem relevante nesse quesito. Até filmes como Moana e Zootopia, que são mais recentes, também fizeram muito sucesso e tiveram uma aceitação de público muito grande. E isso eu não estou nem considerando todos os filmes que foram lançados na Pixar também, desde 2006, então a gente pode ver que a Disney, como empresa, voltou de fato a dominar as animações. A animação sempre foi o coração e a alma da Walt Disney Company. E é fantástico ver o Bob Iger abraçar essa herança, trazendo o talento sensacional do time da Pixar de volta para nós. Esse passo claramente vai solidificar a posição dominante da Disney como líder em animações, e nós aplaudimos e acreditamos na visão do Bob Iger. E quem disse isso foi ninguém menos do que Roy Disney, que é dono de 1% da Disney e era, até essa época pelo menos, o último herdeiro do Walt Disney, ainda participando de toda a negociação, ainda envolvido no dia a dia da empresa. O Roy foi o grande responsável por grandes mudanças na empresa e muitas pessoas inclusive diziam que ele era muito parecido com o seu tio Walt Disney. Então a gente viu que o Bob Iger conseguiu retomar o sucesso da Disney nas animações, mas ele ainda estava de olho no sucesso dos seus grandes concorrentes Warner, Sony e Fox no gênero de super-heróis. E quando a Paramount decidiu fazer uma parceria com a Marvel Studios para lançar os filmes da Marvel, aí a Disney percebeu que não tinha como, que eles tinham que de alguma forma entrar nesse mercado, senão eles veriam a Paramount, a Fox, a Warner e a Sony fazendo muito sucesso com esse mercado, que a gente viu em 2018 que 6 dos 10 maiores filmes do ano são filmes de super-herói. Então a Disney percebeu isso, ela percebeu que se ela não entrasse de uma vez, eles iam acabar ficando de fora e isso poderia trazer consequências catastróficas para a empresa. E foi por aí que o Bob Iger decidiu comprar a Marvel por 4 bilhões de dólares, mas ele não quebrou o contrato que a Marvel tinha com a Paramount, e todos os filmes, até mesmo o Vingadores, foi distribuído. Você pode ver no começo do filme do Vingadores, ainda aparece o logo da Paramount até hoje. E depois disso, como vocês sabem muito bem, foi só alegria. O universo cinematográfico da Marvel é hoje, de longe, o maior empreendimento cinematográfico da história do cinema. É a maior franquia de todos os tempos e com bastante sobra. E por volta desse período, o Bob Iger fez sua jogada de mestre. Em 2012, ele contratou o ex-CEO da Warner, Alan Horn. E o Alan Horn tinha sido forçado a sair da Warner porque a Warner queria renovar os executivos, queria trazer um time novo de executivos e acabou demitindo o Alan Horn, que decidiu se aposentar porque ele já tinha ganho muito dinheiro, mas o Bob Iger foi atrás do Alan Horn, ele queria o Alan Horn como braço direito dele. Então, de certo ponto, o CEO da Disney e o COO da Warner acabaram se unindo e foi uma adição muito boa. O Alan Horn, para quem não sabe, é o responsável por decidir quais filmes vão ser feitos
e ele é a grande ligação entre as várias empresas da Disney e o Bob Iger. Quando o Kevin Feige, quando os outros produtores têm alguma dúvida, têm algum questionamento, eles não falam diretamente com o Bob Iger e sim com o Alan Horn. E para vocês terem uma ideia como essa decisão da Warner foi idiota, o Alan Horn foi o responsável na Warner não somente por Harry Potter, Senhor dos Anéis, como também por Matrix, como também pela trilogia do Batman e vários outros enormes sucessos. Então agora tanto o gênero de animação quanto o gênero de super-heróis já estavam garantidos para a Disney. E o Bob Iger tinha um braço direito de extrema competência para ajudar ele a tomar essas grandes decisões. E eles decidiram atacar e entrar de cabeça no gênero das fantasias. Não existe uma grande concorrência entre as franquias de fantasia, não existe uma Marvel e uma DC, por exemplo, mas eles decidiram atacar a maior franquia de todos os tempos nesse gênero, que é a franquia Star Wars. Foi nessa época, mais ou menos, que o Bob Iger decidiu comprar a Lucasfilm em uma das notícias mais surpreendentes de todos os tempos nos cinemas. E por 4 bilhões de dólares, o George Lucas abriu mão não somente da Lucasfilm, como também da Industrial Light and Magic, que é a empresa de efeitos especiais que pertence à Disney e que faz efeitos especiais para vários filmes, incluindo os filmes da Warner. E eu não vou entrar em detalhes a respeito de como a Disney está administrando a Lucasfilm, está administrando a saga Star Wars, porque eu tenho alguns pontos para tratar em um vídeo futuro, mas 3 filmes bilionários depois, eu diria que 4 bilhões foi um valor até que baixo, considerando toda a mercadoria que a Disney já vendeu da saga Star Wars. Today, I am proud to announce the Walt Disney Company is acquiring Lucasfilm, the global entertainment company founded by George Lucas and the home of the legendary Star Wars franchise. Então a Disney ficou confortável por alguns anos, dominando os cinemas, dominando as bilheterias, como eu falei, nos anos de 2016, 17, 18, até que ela viu que a Netflix acabou se tornando um inimigo muito grande. Ela vai tirar todos os filmes da Netflix no ano que vem e vai incluir todos eles no Disney Plus, que vai ser o serviço de streaming da Disney. E para que esse serviço dê mais certo ainda, a Disney decidiu comprar a Fox. E com isso a Disney tem chance de batalhar cabeça com a Netflix, porque não só ela vai ter o Disney Plus, como ela se tornou a dona absoluta do Hulu. E além disso, nesse período, um ponto que eu nem ia tratar aqui no vídeo, mas que vale a pena ser lembrado, é que o Bob Iger conseguiu refilmar em live action vários dos seus clássicos que tinham sido feitos em animação. Clássicos como Cinderela, Alice no País das Maravilhas, A Bela e a Fera e os próximos que estão chegando também, Aladdin, Rei Leão, Dumbo e vários outros que já estão previstos. Foi mais uma jogada genial do Bob Iger em termos financeiros, pelo menos. Se vocês concordam ou não concordam com essas regravações em live action, aí vai da opinião de cada um, mas ninguém pode discordar que em termos financeiros foi uma sacada de mestre. E agora, depois de um pouquinho mais de uma década no poder, o que mudou com o Bob Iger na chefia da Disney? A empresa foi de 48 bilhões de valor de mercado para incríveis 170 bilhões de dólares, isso sem nem considerar o tamanho da Fox. E agora um dos dados mais absurdos, de 2013 para cá, 20 filmes bateram a marca de 1 bilhão de dólares. E desses 20, 13 foram da Disney. Vocês lembram do que eu falei no começo do vídeo? Como o mercado cinematográfico era competitivo, como cada ano um estúdio estava na frente. E agora não, a Disney dominou mais de 60% dos filmes que atingiram a marca de 1 bilhão de dólares são da Disney. E é curioso a gente ver que em 2017 o Bob Iger teve um salário de 44 milhões de dólares no decorrer do ano inteiro, o que é menos do que qualquer ano que tem um filme do Vingadores. O Robert Downey Jr. ganha muito mais do que o CEO da Disney. Obviamente ele tem um bônus bem grande no final do ano, mas se a gente considerar o salário do Bob Iger e o salário do Robert Downey Jr., o Robert Downey Jr. a gente pode dizer que é um dos caras mais importantes da Disney hoje. E vale citar também que o Bob Iger tem aspirações políticas, ele pretende participar da eleição de 2022, na verdade ele pretendia participar, porém ele disse que com a compra da Fox ele vai focar em tentar fazer essa junção das empresas da melhor forma possível e talvez ele coloque de lado o sonho dele de tentar a presidência norte-americana. Então o ponto principal do meu vídeo é que a maioria das pessoas diz que a dominação da Disney fala como se fosse algo esperado da Disney, fala como se fosse algo previsível, mas acabam tirando toda a competência do Bob Iger, toda a competência da empresa em fazer vários filmes bons. Qualquer uma dessas compras
poderia ter fracassado se os filmes não tivessem agradado o público. E a Disney não lança mais filmes, não lança 100 filmes por ano, a Disney lança bem menos filmes do que seus concorrentes, Warner, por exemplo. A Disney, se não me engano, esse ano lançou 11 filmes, enquanto a Warner lançou 34. E não basta possuir grandes franquias de grande renome que automaticamente os filmes bilionários vão chover. A gente tá vendo isso pela Warner. A Warner é dona da DC e dona da franquia Harry Potter. E mesmo assim já fazem alguns anos que ela não consegue lançar nenhum filme para bater a marca de 1 bilhão. Talvez agora com Aquaman, mas ela passou um período bem grande de seca nesses últimos 5 anos. Obviamente, nem todos os filmes da Disney são grandes sucessos, nem todos os filmes da Disney são bem recebidos, mas se a gente analisar as grandes franquias e os grandes filmes que saem ano após ano, a dominação da Disney é clara. Então, pessoal, eu sei que esse vídeo ficou bem grande, eu só queria contar em mais detalhes para vocês a história recente da Disney, assim como eu fiz da Era das Trevas alguns vídeos atrás. Não são vídeos que pegam muitas visualizações, não são vídeos que muitas pessoas assistem, então se vocês puderem me ajudar, curtam o vídeo, se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, não deixem de fazer isso porque acaba me ajudando indiretamente. E eu tenho mais um vídeo pela frente que seria quase que uma teoria sobre a história da Disney, o que eu acho que vai acontecer nos próximos anos, que eu queria fazer pra vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, novamente não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu e nos vemos em breve.